Hoje você vai acompanhar os bastidores de um dia de gravação aqui da Grafton. Então hoje a gente está indo lá para um estúdio parceiro. A gente vai fazer uma série de gravações de conteúdo, de criativos, enfim, vários vídeos que fazem parte de todo um projeto de posicionamento que a gente está fazendo aqui para a empresa, para poder fazer uma inserção de mercado ali para um público de mais alto padrão, então um público ali que é high ticket que a gente fala. A gente está se posicionando, investindo em imagem, investindo em equipamentos e etc. Tudo com o preceito de melhorar a qualidade do nosso audiovisual para comunicar mais valor, desde a parte do criativo até a parte da venda, da entrega, e toda a nossa comunicação vai se desenvolver em cima disso. É um tema muito parecido com um vídeo que eu postei lá no meu canal. Caso você não tenha visto, vai lá dar uma olhadinha, vai ter à tarde aí, para você entender que além da parte do visual, da gravação, de estar em um ambiente luxuoso, nós também estamos investindo na infraestrutura do escritório. Então a gente está desenvolvendo diversas frentes da Grafton para que ela comunique mais com esse público que é um público high ticket, que está acostumado com ambientes ali mais luxuosos, mais organizados, mais bem trabalhados no sentido visual. Hoje a gente vai fazer uma gravação assim, prioritariamente falando sobre criativos, né? Então vamos gravar diversos anúncios para a gente poder soltar agora durante o mês de maio, e vai ter uma comunicação um pouco mais diferenciada. A gente trabalhou um pouco mais em cima desses criativos, vai ser bem interessante. Vamos fazer algumas gravações de alguns takes também, etc. E se der tempo, que é muito corrido, a gente vai gravar alguns vídeos, alguns conteúdos para a Grafton e para o perfil dos sócios também. Então fica atento aí se você ver esse vídeo, que vai sair bastante coisa nova no canal daqui para frente. Esse aqui provavelmente vai sair no canal da Grafton, porque vai ter a participação de todos nós sócios, né? E enfim, espero que vocês curtam, assistam o vídeo, comentem tudo que vocês acharem durante a percepção. Cada um de nós vai falar sobre um ponto, algum tema a respeito disso, desse dia, dessa ideia de realmente posicionar a Grafton. E é isso. E até para complementar essa parte dos criativos e do posicionamento, eu acho que um ponto que a gente pode falar aqui que é muito importante é que o criativo é o primeiro contato que o seu lead, o seu potencial cliente vai ter com a tua empresa. Então ele comunica muito do que ele vai encontrar daqui para frente, né? A gente fala da regra dos 3 segundos, que a primeira impressão é a que fica. A gente precisa investir muito bem em causar uma primeira impressão. Isso que a gente está fazendo para o ambiente, no caso do escritório, de fazer ali um projeto de arquitetura. Estamos trabalhando isso também, de fato, em como a gente se veste, né, no dress code da empresa, de ser bem trabalhado, de ser bem posicionado. Também vamos fazer isso com os criativos, para que desde o primeiro contato que a pessoa tenha com a Grafton, com o Felipe, com o Vinícius, com o Gabriel, com o William, que ela tenha ali um contato de fato profissional, que ela olhe e fala, pô, esses caras aqui, eles realmente sabem do que eles estão falando. Eles não investiriam em um vídeo dessa qualidade, com essa iluminação, com toda essa comunicação, se eles não soubessem, não tivessem de fato algum retorno com isso. Então isso é uma coisa que fica na cabeça da pessoa, que ela sente algum tipo de interesse e confiança quando ela vê algo mais bem produzido, que realmente houve um investimento em cima daquilo, né? Então a importância de você ter um criativo bem feito, bem estruturado, bem organizado, e que seja em algum lugar, cara, que seja harmonioso, né? Ou então lugares que sejam muito famosos na sua cidade. Isso é muito importante, porque gera identificação, gera confiança, gera autoridade, gera valor. Então a gente está investindo nessa parte dos criativos desde já, para a gente poder ter uma jornada de comunicação que seja condizente. Desde o começo até o fim, a gente vai conversar sobre o alto padrão. Fechou? Espero que vocês curtam e acompanhem aí a ideia de cada sócio. Fechou? Chegamos aqui no estúdio, é um estúdio casa que a gente alugou inteirinho só para fazer as gravações. Espero que vocês curtam o conteúdo. A gente vai começar as gravações agora. O pessoal já tá montando as coisas, o Thaleson montou os equipamentos, a gente deixou as coisas aqui tudo organizadinho. A gente vai organizar aqui a softbox, vamos organizar aqui as questões dos scripts, etc. Vamos gravar bastante take pra gente poder usar nas transições. Enfim, tudo que a gente tá fazendo aqui é para poder melhorar o posicionamento da empresa, melhorar a qualidade do público que a gente está captando. E se você ainda não sabe muito bem sobre anúncio, não sabe para que serve, basicamente um anúncio é o que dita o que um cliente vai pensar sobre você. Então, quando ele está passando o feed lá, que ele enxerga um anúncio, é o primeiro contato que ele tem contigo, né, com a tua empresa, com a tua cultura, com tudo que você oferece para ele.
Então, um anúncio bom, bem feito, bem pensado, bem organizado, em um ambiente como esse, que é um ambiente enfim, harmonioso, bem tratado, né? A gente entende que agrega para a experiência dele. Então, você trabalhar bem anúncios, você construir bem o seu roteiro, ter anúncios bons, ajudam a vir clientes qualificados. Não é só volume, é pessoa qualificada. Se você tem criativo que traz muito volume e pessoas que não são qualificadas, esse criativo não vai servir para muita coisa, só para te dar gasto. Então, a partir de agora, todos vão participar da gravação, a gente vai tocar aqui para fazer tudo acontecer. Depois acompanho o Gabriel, o Vinícius, o Felipe para trazer os pontos deles aqui. E é isso, espero que vocês curtam e vem com a gente. Então a gente vai fazer um tour rapidinho aqui pelo espaço. Para vocês verem os ambientes, tem bastante ambiente legal, ó. Esse ambiente aqui é mais iluminado, tem um teto aqui que ele abre e fecha. Bom que fechou que hoje tá chovendo, né? Senão ia atrapalhar as gravações. Tem aqui umas plantinhas. Tem aqui meus 2 caboclos, meus sócios aqui, né? Aqui a gente tem uma parte interna, que é a cozinha. O Felipe tá se preparando para gravar um criativo já. Já estamos, acho que no 6º, 7º, sei lá. Aí é o Thalisson, nosso filmmaker. Mago das edições. Boa. Aqui, ó, tem uma parte bem bonita, que é desses espelhos e tal. Achei bem conceitual. Bem bacana. Tem uma parte aqui que tem um quadrinho. Aqui a gente tava fazendo uma gravação. O Felipe tava sentado aqui, falando um monte de baboseira. Esse quarto é bem bonitinho, hein? É legal, interessante. Temos aqui um outro quartinho. Uma cama de casal. Bem bonito esse quarto também. Tem vibe de blogueira. E aqui tem um closet com a nossa bagunça. E um monte de roupa. Eu acho que essa moça, ela aluga a casa como se fosse um estúdio. Mas ela também faz Airbnb. E eu acho que às vezes é um Airbnb com mais de uma pessoa até. Eu acho que ela deve fazer vários aluguéis aqui dentro, porque eu sei que ela também faz aquelas fotografias de pré-wedding, né, que fala, pré-wedding. My professional dream of becoming a race car pilot. Let me start by... Que é antes de quando tá grávida, ou então antes do casamento, enfim. Então, para você que tá assistindo, é uma ótima ideia. Se você pega e faz um projeto de arquitetura no seu espaço, e você não usa, de repente você pode monetizar ele de várias formas. Aqui ela aluga para fazer fotografia, para fazer filmagem, podcast, provavelmente com um monte de coisa que tem aqui de uso, né, de banheiro, de cozinha, etc. Também faz Airbnb, então é mais uma forma aí de você ganhar dinheiro com um espaço físico, né? Então, dicas de empreendimento aqui com a Grafton. Bom, pessoal, chegamos aqui. Esse ambiente aqui a gente já veio em 2024. A gente tirou algumas fotos, a gente gravou alguns criativos lá atrás, quando éramos só nós 4 aqui, né? Eu, o Felipe, o Vinícius e o William. E ficou marcado, né? Um ambiente super bonito, uma casa conceito, né? Então, hoje nosso maior público são os escritórios de arquitetura, então faz muito sentido para nós vir aqui num espaço desse gravar, né? Aproxima mais aqui o nosso conteúdo do nosso maior público, que hoje são os arquitetos. E a gente aqui, tudo que a gente aplica com nossos clientes, a gente busca aplicar para nós também, né? Então, muitos clientes às vezes vão para uma gravação ou gravam um vídeo e não sabem muito bem o público que eles querem atingir. O que a gente mais pega de casa, né, são empresas que às vezes querem captar no digital, não tem uma captação digital ainda, mas querem começar atirando para todo lado, captando tudo quanto é tipo de público. E a gente fala, tem que ter um caminho claro a ser seguido, uma clareza do público a ser trabalhado. E o que a gente normalmente fala, aplica em consultorias, né, é que o segredo, né, para a gente conseguir desgarrar a captação digital, começar a captar os primeiros clientes ali, é entender quem que a gente já atende hoje. Então, fazer um exercício, né, como empresário, de, se às vezes eu já tenho um fluxo de indicação, um fluxo com parcerias, quem que é esse tipo de público? Que momento de vida esse público tá?
Quais são os maiores desejos, as dores, né? Quais são as histórias que eu posso contar num conteúdo de um cliente meu, um problema que eu ajudei ele a resolver. Tudo isso, né, vai virando gancho para conteúdo, para anúncio. E é muito importante, antes de uma gravação como essa, a gente fazer esse exercício. Da mesma maneira que a nossa equipe fez, né? Então, o William, a Larissa, o Thales, eles entenderam como um todo que eu, o Felipe, o Vinícius, o William e a própria Graviton, né, queremos trabalhar para basicamente criar roteiros, criar anúncios que conversem com esse público que a gente quer atender. Então, eu tenho as objeções que eu quero quebrar, o Felipe tem as dele, o William tem as dele, o Vinícius tem as dele, a Graviton tem também um público a ser trabalhado, e juntos a gente une forças para conseguir crescer cada vez mais nossa empresa. Mas muito importante, antes de uma gravação como essa, de fato, tá entendendo esse público a ser trabalhado, porque cada público vai carregar essa objeção, vai carregar um perfil, e a gente vai adaptando os conteúdos para conversar com ele. Normalmente os conteúdos que a gente grava aqui, né, tirando Reels, que são conteúdos mais elaborados e tudo mais, o anúncio é uma estrutura super simples. Ele tem um gancho inicial, né, para chamar atenção, normalmente falando com um tipo de público específico. Você é arquiteto da região do ABC, que nem a gente aplica com os arquitetos. Pô, acabou de pegar a chave do seu apartamento, não sabe nem por onde começar, né, como um gancho inicial ali. Aí depois é um desenvolvimento que a gente fala, né? Normalmente traz uma métrica de autoridade ali, né? Então, nós do escritório X já atuamos há mais de X anos em São Paulo e região, por exemplo, né? Como um desenvolvimento do vídeo e uma finalização que é a CTA, que é a chamada para ação ali, né? Convidando o cliente a entrar em contato pelo WhatsApp ou a visitar o perfil. Então, é uma estrutura bem simples para anúncios que a gente faz em volume, porque alguns validam e a gente consegue ter resultados bons, né? Então, hoje aqui é uma gravação bem importante para os nossos resultados comerciais e só reforçando aqui a necessidade de previamente entender o público. E agora, vamos falar de conteúdo, né? Hoje aqui na Graviton a gente tem a nossa metodologia e basicamente muito do que a gente acredita é que conteúdo bom não é só um conteúdo bonitinho ou que dá muita view, que viraliza, por exemplo. Conteúdo bom é o conteúdo que ajuda o seu comercial a vender mais fácil. O que isso significa? Basicamente, hoje dentro da nossa metodologia, o que a gente busca muito é fugir daquele negócio de lead desqualificado, de muitas vezes aquele conteúdo que aparece para todo mundo, que a sua família curte, que seus amigos curtem, que todo mundo gosta, todo mundo no seu meio gosta, menos o seu cliente. É um conteúdo que ele é muito bonito, as pessoas acham legalzinho, comentam show, parabéns, maravilha, muito legal, mas que no final das contas não tem ninguém perguntando como funciona o seu trabalho. Quanto que custa? Como que funciona? Eu quero mais informações. Você consegue me chamar? Consegue me responder sobre isso? Enfim, conteúdo que falta demanda, que falta pessoas chegando ali em contato, querendo entender mais sobre como funciona e realmente querendo comprar de você. Então, na prática, o bom conteúdo é aquele que faz com que você possa vender mais. Hoje, nas consultorias que a gente aplica para os nossos clientes e tudo mais, o que a gente bate muito na tecla? O conteúdo tem que ser bom não para você, nem para os seus amigos, nem para os seus familiares e muito menos para quem já está no seu ciclo, quem já é, por exemplo, do seu mercado. A gente tem que fazer conteúdo bom para o seu cliente ideal. E aí que está a sacada. Conteúdo bom é aquele que filtra, é aquele que tira da frente quem não te interessa, quem para você não é um cliente ideal e coloca para justamente aquela pessoa que quer ouvir de você. Qual que é o segredo? O que a gente gosta muito de trabalhar nesse momento? A forma mágica que a gente usa é basicamente utilizar sempre conteúdos que contam histórias, principalmente as histórias semelhantes àquelas daqueles que o seu cliente chega até você conversando. Então, por exemplo, quando o seu cliente ele chega em você e ele comenta que as principais dúvidas dele são mais ou menos essas aqui, as principais objeções que ele tem antes de comprar de você são aquelas, o momento de vida dele, enfim, o que ele gosta, o que ele consome é mais ou menos de um mesmo caminho, da mesma forma, tem aqueles mesmos estereótipos de cliente ideal que você tem. Basicamente, você não precisa inventar a roda. A única coisa que você precisa fazer é pegar tudo isso, entender muito profundamente quem é o seu cliente ideal, e tem uma fórmula que a gente utiliza aqui na Graviton, e basicamente, depois desse momento, a gente precisa, obviamente, produzir conteúdo para ele. Como? Contando histórias pelas quais ele possa se conectar, realmente gerando um impacto mais forte, não sendo algo genérico, algo por cima, copiando uma trend que você viu todo mundo fazendo igual, pegando algo, por exemplo, do mercado que você vê que o seu concorrente fez e que você quer fazer também, aquele conteúdo batido, aquele perfil Pinterest, sabe? Que todo perfil é igual, você pega ali um nicho, por exemplo, do mercado, você vai ali no seu nicho, você vai ali nos seus concorrentes e todos os perfis são iguais. É o mesmo tipo de conteúdo repetido às vezes, as mesmas trends, os mesmos posts.
O que isso significa? Significa que aquilo está saturado. Significa que o seu cliente provavelmente ele já está enjoado daquilo, ele quer ver algo real. Como que a gente traz isso? Humanizando o conteúdo. Então o conteúdo bom é aquele que ajuda você a vender mais fácil. Como que a gente faz isso? Conectando histórias, colocando a realidade das coisas, bastidor do seu dia a dia. A gente até brinca aqui, né, muitas vezes nas nossas consultorias e tudo mais com nossos clientes, que hoje em dia não existe mais aquele conceito do perfil profissional e o perfil pessoal. Hoje é tudo uma coisa só. Hoje o que existe é a pessoa que está interessada quando ela entra numa rede social para viver e ver e se entreter assim como uma rede social deveria ser. E não só um perfil só de trabalho. Cara, vamos ser sinceros, pensa nos conteúdos que você assiste todos os dias. Você só consome coisas de trabalho dos outros? Pensa nas maiores referências de mídia no Brasil, Virgínia. Pensa no perfil dessas pessoas e olha se realmente elas só postam trabalho. Se é sempre um trabalho, não tem nada mais do que isso. Só pontos profissionais. É claro que não. 80% no mínimo do conteúdo dessas pessoas é de entretenimento, lifestyle, a forma com que elas veem o mundo, a forma com que elas vivem, o que elas fazem no dia a dia. Às vezes a coisa mais simples do mundo, como acordar e mostrar um pouco da sua rotina matinal, é o que pode fazer diferença para o seu cliente na hora de se conectar com ele. E aí que está o jogo. Pessoas se conectam com pessoas. Cada vez mais, na economia da atenção, da forma com que a gente vê hoje o mundo, as coisas mudam. O comportamento do consumidor mudou bastante nos últimos anos. E o que a gente entendeu? Antes, as pessoas muito mais facilmente se conectavam em marcas. A Coca-Cola, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. É uma empresa centenária que basicamente qualquer pessoa no mundo sabe o que é Coca-Cola, porém mesmo assim ela faz questão de investir em aparecer através de rostos de influencers, pessoas famosas, atores, atrizes, enfim. Ela coloca a marca dela para ser exaltada e mostrada através do rosto de outras pessoas. O que isso significa? Que até a Coca-Cola, tão grande quanto ela já é, tão grande quanto ela já tem ali de nome no mercado, ela entende que ela precisa de outras pessoas para se conectar com o seu consumidor. Então, por que você, no seu negócio, não vai fazer a mesma coisa? Por que você não pega, por exemplo, e coloca mais sua rotina, coloca mais de conteúdos que vão envolver esse cliente, fazer com que ele se conecte com você e que realmente, quando chega no momento de venda, já seja muito mais fácil o caminho. Inclusive, até mesmo esses dias eu estava conversando com uma cliente nossa que hoje o caminho do marketing dela está muito claro, está muito bem resolvido. Todo o processo ali de marketing comercial do escritório está completamente alinhado. Hoje ela tem campanhas que geram leads eficazes ali para ela, que geram leads qualificados para ela todos os meses. Ela tem um Instagram muito bem posicionado, que faz com que essas pessoas que entram nessa órbita comecem a entender todo o trabalho dela, o que ela faz, como ela faz, e isso faz com que eles cheguem numa reunião de vendas, cheguem num processo comercial, fãs da marca. O processo de fechamento dela é muito mais simples. O agendamento de reuniões, o agendamento ali do encontro para gerar ali o contato de venda é muito mais encurtado, muito mais tranquilo. Basicamente porque ela entendeu que pessoas se conectam em pessoas, que um bom comercial ele depende também de um bom marketing. E o marketing agradável, o marketing eficiente é aquele que gera facilidade no comercial. E é assim que os dois andam juntos. Bom, eu estava aqui gravando alguns criativos e eu vou conversar inclusive um pouco com vocês sobre a questão de exposição. Hoje, o cenário que vocês veem é esse, um pouco já mais bem elaborado, equipamentos, uma estrutura audiovisual bem legal, mas não começou dessa forma. E o que eu quero conversar contigo é sobre começar independente do cenário estar perfeito ou não. Eu comecei debaixo de uma beliche onde basicamente eu apenas, exclusivamente dos sócios me posicionava. E este mesmo posicionamento, mesmo sem estar perfeito, comigo mesmo às vezes fazendo uma arte no Canva, eu mesmo editando, eu mesmo buscando estudar para agregar em relação ao conteúdo, foi o suficiente para a gente chegar onde a gente está hoje. Hoje, a Graviton tem um número relevante de faturamento comparado ao tempo, né, em relação à prestação de serviço que a gente tem. E eu falo que muito disso vem de dois princípios. Um princípio comercial muito forte, da gente sempre buscar e se aperfeiçoar especificamente em vendas. E outro princípio também foi o de exposição e gravação de conteúdo. Eu sou um cara que sempre vou defender a ideia de que você não deve esperar um momento perfeito. Você deve fazer com as questões e com o material, com o equipamento, com o conhecimento que você tem hoje,
a ponto de que você faça aquilo tantas vezes, que você erre aquilo tantas vezes, que você tente aquilo tantas vezes, que algum momento isso vai dar certo, algum momento aquilo vai ficar melhor. Você vai aprender mais durante o meio do caminho, aplicando e tentando, do que o cara que está só na teoria. Eu, durante a nossa jornada, né, eu conheci muita gente, tanto pessoas que são multimilionárias, a pessoas que muitas das vezes estudavam comigo ou eram amigos e continuam no mesmo lugar, isso não é uma crítica a ninguém, mas apenas uma questão que eu vi muito de perto na prática e que eu acredito que é a questão de movimento. Você precisa executar. A execução é o que traz como diferença do cara que é um extremo estudioso, esforçado, dedicado, para um cara que muitas das vezes ele é um maker, né? Ele é um cara que faz, ele é um executor, e esse cara que tende a executar as coisas, mesmo que fora de um cenário perfeito, mesmo que ainda não nas condições mais adequadas, ele tende a ter mais sucesso, ele tende a ter mais resultados. Então, para concluir esse vídeo, eu quero deixar aqui literalmente a dica e um pouco da minha vivência sobre execução. Então, aplique, não tenha medo, erre, vá de novo, faça de novo, tente de novo, errar não é o problema. O problema é continuar parado no mesmo lugar. Às vezes se der errado, né? Eu vou tentar isso, se der errado, se alguém me criticar, mas isso pode travar. E se der certo? E se um vídeo der certo? E se um vídeo chegar na pessoa que é uma referência para você? Todas as pessoas que são grandes hoje que você conhece, elas são produtoras de conteúdo, né? Então entenda que isso é um lado muito forte, isso é necessário. E vai para cima. Eu acho que aplicar é a chave. Então, finalizado o nosso dia de gravações aqui, a gente conseguiu fazer quase tudo que a gente precisava. Gravamos criativos, gravamos anúncios, gravamos Reels, a gente gravou vídeo no YouTube, deu para fazer um monte de coisa, enfim. Espero que vocês tenham tirado alguma informação valiosa, alguma coisa valiosa para vocês, algum insight, algum aprendizado desse vídeo. Todos nós comentamos um pouco, falamos um pouco. Eu gosto de ficar me movimentando na câmera, mexendo pra lá e pra cá. O Vinícius já gosta de ficar sentado, cada um com a sua autenticidade, e é isso que a gente sempre passa aqui para você. Seja autêntico, seja você mesmo. Hoje a gente mostrou diversos insights e falou muita coisa muito valiosa para você que quer começar a anunciar para tua empresa, quer começar a se preocupar um pouco mais com o audiovisual. A gente apresentou muita coisa legal aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha gostado. Foi um dia que rendeu muito e deu para tirar muita coisa legal. Vocês viram que é um ambiente cheio de coisas pra gente poder gravar, tem coisa aqui, tem coisa ali, tem coisa ali, tem luz, tem um monte de coisa. Então, vale muito a pena, invista na sua imagem, invista no seu posicionamento, que isso volta, beleza? Obrigado por acompanhar, se inscreve aqui no canal da Graviton, se inscreve no canal dos sócios que vão estar listados ali, junto com a Graviton. Dá um like e comenta aí se você já se posicionou, já gravou criativo, e se você discorda de alguma coisa que a gente comentou aqui, porque a ideia é a gente trocar ideia. Fechou? Espero vocês nos próximos vídeos e valeu!